Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Graças ao excelente planejamento realizado pelos diretores de cada uma das nossas escolas da rede, fomos autorizados a iniciar as atividades remotas. Mas não se preocupe, nesses próximos dias teremos muita tranquilidade para que você, aluno e professor, possa ir se reaproximando das atividades escolares de forma serena e muito compreensiva a esse momento sensível e cuidadoso pelo qual nós estamos passando. Essa é a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, em 12 de maio de 2020, nas redes sociais do governo de Minas, ao anunciar o início do ensino remoto nas escolas da rede estadual. A decisão, que já era alvo de impasse judicial, foi contestada de novo no dia seguinte. Na rede particular, a expectativa é de uma data para volta às salas de aula. Infelizmente, a gente ainda não tem uma data certa para voltarmos, o prazo continua indeterminado, mas as escolas já têm preparado algumas possibilidades de calendário. Se voltarmos em agosto, que seria um calendário mais trágico, vamos assim dizer, nós teríamos que, com certeza, avançarmos para o ano de 2021. Essa é Zuleika Ávila, presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, que representa cerca de 4.200 instituições de educação básica e ensino superior no estado, onde estudam mais de 1 milhão de alunos. Nas universidades federais, a decisão de volta às aulas é de responsabilidade de cada uma, segundo o presidente da Andifes, Associação Nacional de Instituições Federais de Ensino Superior, João Carlos Salles. Cada universidade decide autonomamente sobre o retorno. Evidentemente, isso fará observando as condições específicas e de forma responsável. Nós temos que discutir critérios importantes a serem preservados e o critério da proteção à vida é fundamental. De modo geral, o cenário da educação em Minas, profundamente atingido pela pandemia de Covid-19, é de incerteza. Eu sou Graziele Mendes e esse episódio do Politiza ouve alguns dos mais afetados por essa realidade que tornou ainda mais desafiador o complexo mosaico do ensino no Brasil. Países que fecharam escolas como medida de isolamento social contra a disseminação do novo coronavírus começaram aos poucos a reabrir as portas das instituições de ensino. Até 14 de maio de 2020, das mais de 190 nações que haviam adotado a medida no início da pandemia, apenas 30 tinham voltado a receber alunos. Os dados são de um monitoramento em tempo real feito pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A decisão de reabrir ou não as portas depende de cada contexto. No Brasil, as instituições de ensino têm realidades bem distintas dependendo da rede e do estado. E, nesse cenário, seguem basicamente duas decisões nacionais. A primeira é a medida provisória do governo federal que libera as escolas de cumprir os 200 dias letivos previstos em lei, mas mantém a obrigatoriedade das 800 horas de aula. A segunda é o parecer do Conselho Nacional de Educação que, entre outras diretrizes, recomenda que os sistemas de ensino computem as atividades não presenciais no cumprimento dessa carga horária. O parecer reforça que as orientações específicas devem ser emitidas por estados e municípios. Já a educação infantil de 0 a 3 anos, que não é obrigatória no Brasil, não precisa repor aulas nem adotar qualquer forma de manutenção do ensino. Mas essas diretrizes nacionais só chegaram mais de um mês depois que as escolas de Minas já tinham começado a fechar. Isso aconteceu quando a Justiça do Estado acatou o pedido de liminar do SINPRO, o Sindicato dos Professores, que exigia a suspensão das aulas na rede particular a partir de 18 de março. No texto, a entidade afirma que, abre aspas,
não interromper imediatamente as aulas, além de contribuir para a propagação da doença que assola o mundo, se traduz em medida irresponsável no sentido ético e jurídico do termo. Fecha aspas. Foi o momento em que o ensino remoto passou a ser usado como alternativa para a manutenção do aprendizado e cumprimento de carga horária. Vale lembrar que aulas remotas são diferentes de EAD, ensino à distância, uma modalidade de educação regulamentada no Brasil com concepção didático-pedagógica pensada para o ambiente digital. O que está acontecendo agora é o uso da internet como ferramenta para transmitir conteúdos. Uma solução temporária, mas que atravessou abruptamente as vidas de professores, estudantes e pais. Quase 2 meses depois, eles contam como estão encarando essa nova e estranha rotina. Meu nome é Gabriel Monteiro, eu tenho 13 anos, sou do 8º ano e estudo no colégio particular. Eu tenho aula todos os dias, de segunda a sexta. Eu tenho aula de todas as matérias. Só a professora pode falar e se alguém tiver dúvida ou escreve no chat ou liga o microfone. Esse tipo de online é horrível, porque eu não entendo muito bem as matérias nem as explicações dos professores. Não consegui me adaptar a esse tipo de ensino, porque são muitas atividades que valem muitos pontos. Como por exemplo, eu tenho uma atividade avaliativa de português e eu não consigo tirar minha dúvida com a professora porque ela não me responde. Os meus amigos também não gostam, porque eles acham que também os professores cobram muito da gente. Eu estou perdendo muitos pontos e tenho medo de repetir de ano. Meu nome é Davi, tenho 11 anos, estou na 6ª série. Eu tenho aulas praticamente todos os dias, eu só não tenho sábado e domingo. Nesses dias eu tenho uma aula de inglês segunda e quarta e a outra as aulas do meu colégio comum. É uma maneira interessante de se fazer as aulas comuns por causa dessa pandemia que está no mundo inteiro. Mas eu acho um pouco difícil por não ser pessoalmente, porque eu acho que os professores conseguem ensinar os alunos mais fácil pessoalmente. E tem muitas faltas dos meus amigos na escola e dos professores em si que são muito legais. Coisa que não tem na aula online é essa diversão de estar perto do seu colega, perto do seu professor. E é isso. Meu nome é Mariana, tenho 8 anos, estou no 3º ano do Colégio Pedro Eustáquio. Eu tenho aula online 3 vezes por semana, com a duração de 1 hora. No domingo à noite a gente recebe a programação, a matéria de cada aula que será dada na semana. Na aula online existem momentos que a gente pode falar, mas somente quando a professora autoriza. No chat a gente pode escrever as dúvidas, porque na maioria das vezes a professora está falando e o nosso microfone fica desligado. Fora as aulas online, eu tenho de 2 a 4 atividades diárias. É um pouco cansativo, mas eu sei que é importante para o meu aprendizado. Eu tenho gostado das atividades porque realmente me ajudam a passar o tempo na quarentena. Apesar de sentir muita saudade dos meus amigos, professores e brincadeiras, sei que tudo isso vai passar. A fala da Mariana é de uma criança já adaptada à nova realidade. Mas a mãe dela, administradora de empresa Mônica Dabés, de 40 anos, revela como é desafiador esse processo para as famílias. A primeira semana aqui em casa foi caótica, uma adaptação difícil, Mariana estava resistente, brincando muito, eu tentando me equilibrar emocional e fisicamente para uma jornada que até então eu não tinha vivido. Foram longas horas diárias de embate. Apesar de fazer sempre as atividades com a Mariana de casa e vivenciar toda essa rotina escolar com ela, a responsabilidade de passar um conteúdo, de saber resolver todas essas questões envolvendo não só a prática dos exercícios, mas também o ensino,
nos deixou um pouco ansiosos, inseguros se a gente estava fazendo da melhor forma. A gente está em adaptação ainda, estabelecer uma rotina é fundamental para que ela também tenha as outras atividades. Tenha um momento de lazer, tenha um momento diário com os pais, conversando e dialogando sobre vários assuntos. Hoje, uma grande preocupação dos pais é que, com um possível afrouxamento da quarentena, se a paralisação nas escolas continuar, muitos dos pais que vão voltar a trabalhar não poderão acompanhar os filhos nessas atividades. Então, são vários questionamentos e várias perguntas que nós, pais, ainda fazemos sobre todo esse momento que a gente está vivendo. Para os adolescentes, essa rotina de ensino remoto pode se tornar muito angustiante. Meu nome é Pedro Monteiro Dutra, eu tenho 17 anos de idade e estudo no 3º ano do ensino médio numa escola particular aqui de Belo Horizonte. A gente tem aula de segunda a sexta, 4 ou 5 horários por dia e cada horário dura 40 minutos. Desde o início das aulas online eu posso assegurar que eu não entendi praticamente nada do que foi ensinado, porque a internet do professor às vezes cai, e os barulhos que tem na minha casa, na casa do meu professor, uma porta que abre, um irmão mais novo que chega brincando, um cachorro que começa a latir, tudo isso tira o foco da aula e não te possibilita entender o que está sendo lecionado. Até porque as aulas e tudo que a gente está vivendo hoje, não só na escola, é por improviso. Nada disso foi planejado anteriormente. Essa sensação de improviso que o Pedro tem não é sem sentido. A verdade é que, em Minas, as instituições particulares de ensino tiveram pouquíssimo tempo para decidir o que fazer, segundo Zuleika Ávila, presidente do sindicato que representa as escolas da rede. Nós tivemos uma reunião com a Secretaria da Educação e com a Secretaria da Saúde num domingo e na quarta-feira, no dia 18 de março, as aulas estavam suspensas, as escolas fechadas. O primeiro desafio foi entender como nós poderíamos chegar até as residências buscando estratégias que nós não estávamos acostumados, nem nós e nem as famílias, para que o aluno não perdesse a continuidade das aulas. Esse primeiro momento foi muito difícil de adaptação, foi um desafio que nós enfrentamos, que custou muito a entrar na engrenagem, e os professores também não estavam acostumados, com essa rotina de aulas remotas. Custou muito para que a gente pudesse entender a dinâmica das aulas, como aconteceriam, as famílias pudessem entender que era necessário que cada um pudesse se adaptar àquele momento que a princípio foi muito difícil e tornar isso uma rotina mais leve. De acordo com a Zuleika, não há um levantamento de quantas escolas particulares do estado adotaram aulas remotas, mas ela imagina que todas tenham se adaptado de alguma forma e, inclusive, já estejam preparando alternativas de reposição do calendário. A escola tem que repor as aulas, Nós não sabemos quando nós vamos voltar, mas a escola ela já tem que estar preparando calendários possíveis de reposição. Já está prevista a reposição com antecipações com relação a feriados, recessos e férias. Então, a educação infantil já está antecipando os feriados previstos para o segundo semestre. Muitas escolas já estão antecipando o recesso, que seria em julho, para poder já, quando voltarmos com as aulas presenciais sem interrupção. Na educação superior, os desafios do ensino remoto ganham outros contornos com as especificidades dos cursos de graduação. É o que revela a situação dessa aluna de engenharia mecânica. Ouça só. Meu nome é Catarina, eu tenho 22 anos, eu curso engenharia mecânica, eu estou no 4º período em uma faculdade particular e a gente está tendo aula online. Eu faço 2 matérias onde é preciso de um computador que tem capacidade para baixar programas e eu não tenho acesso a um computador.
Eu vejo todas as aulas pelo telefone. Eu não consigo ter acesso ao programa porque eu usava os computadores da faculdade, no laboratório deles, onde ocorriam nossas aulas. Estou passando por um sufoco por causa disso, porque os professores continuam passando trabalhos para entregar. E como que eu vou desenvolver um trabalho avaliativo, ainda por cima, para entregar, sendo que eu não tenho programa para executar ele? Não sou a única da turma que não consegue ter acesso a baixar o programa. A gente não consegue render tanto quanto aqueles que têm o acesso. Eu só posso assistir anotando. Na hora de pôr em prática, eu não sei se vai dar certo ou não. A situação da Catarina reforça uma das poucas apostas do professor da PUC Minas, Carlos Roberto Jamil Cury, sobre o futuro do ensino pós-pandemia. O filósofo, doutor em educação, com pós-doutorado na área e um dos maiores estudiosos do assunto no Brasil, não tem dúvidas de que uma das consequências desse período vai ser o agravamento da desigualdade no ensino. Isto significa que, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, haverá, com toda certeza, um aprofundamento da desigualdade escolar, perdas e danos consideráveis no que se refere à qualidade, e, por isso, é possível que nós tenhamos, na prática, um semestre perdido. De qualquer maneira, isto será muito ruim para todos os estudantes, mas em especial para os estudantes que sofrem a desigualdade social e a desigualdade de tratamento no âmbito escolar. E se o cenário já é complicado do ponto de vista do aprendizado, na rede particular ainda há outro elemento que não pode ser desconsiderado, o financeiro, que já abala principalmente escolas da educação infantil. A repórter da TV Assembleia, Gisele Antonioli, conversou com o promotor Paulo de Tarso, do PROCON do Ministério Público, sobre isso. Vamos ouvir um trecho dessa reportagem. Apesar de existirem projetos de lei em análise na Assembleia de Minas e no Congresso Nacional, até o momento não há regras específicas sobre os descontos nas mensalidades. Em abril, o PROCON do Ministério Público de Minas Gerais publicou uma nota técnica para guiar pais e escolas neste momento de incertezas nas relações de consumo. A recomendação é que as instituições de ensino fundamental e médio enviem aos pais uma proposta de revisão contratual para o período em que as aulas presenciais estão suspensas. O documento deve apresentar o planejamento de atividades à distância, com a adequação do valor das mensalidades, tendo em vista os custos atuais dos serviços e não os custos do contrato feito antes da pandemia. O Sindicato das Escolas Particulares do Estado discorda das recomendações do PROCON mineiro. As escolas citam uma norma técnica da Secretaria Nacional do Consumidor, que diz não ser cabível a redução dos valores das mensalidades, uma vez que há a possibilidade de prestação remota dos serviços ou a reposição após o período de isolamento. Já para a educação infantil, que não tem um currículo a ser cumprido, o Conselho Estadual de Educação não prevê a reposição de aulas ou o ensino à distância. O caminho formal seria a suspensão ou o cancelamento do contrato pela falta da prestação do serviço. Porém, o promotor recomenda buscar alternativas. Vai haver o período pós-pandemia. Os pais vão precisar dessas instituições. A ninguém do setor interessa a falência generalizada das escolas nesse sentido. O que a gente tem pregado? A solidariedade, a busca de soluções amigáveis, aquilo que seja bom para todos. Na rede estadual de educação em Minas, onde estudam mais de 1.700.000 alunos, quando as 3.600 escolas fecharam, os servidores, que ainda não haviam recebido o 13º salário, já estavam em greve pelo direito ao mesmo reajuste pago aos servidores da segurança pública. Desde então, as tentativas do governo de implantar aulas remotas viraram um imbróglio jurídico. Na segunda semana de abril, quando o Estado convocou pela primeira vez os servidores do setor para voltar ao trabalho, teve que recuar. O Sindiúte, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas, decretou greve e conseguiu, na Justiça, suspender a medida.
A decisão foi comunicada, inclusive, no plenário da Assembleia Legislativa de Minas pela deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, no dia 15 de abril, durante uma audiência pública remota com a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, que apresentou pela primeira vez o plano do governo. Esse mesmo conjunto de iniciativas foi reapresentado um mês depois. Apostilas na internet, teleaulas e um aplicativo para interagir com professores. Já nesse dia, em sessão remota na Assembleia, a deputada chamava a atenção para o cenário de exclusão digital em Minas, que deve ser considerado nesse tipo de decisão. São dados de uma pesquisa feita pelo IBGE. Em Minas Gerais, 54% das famílias dos lares não possuem computador. Não possuem nenhum acesso à internet, 24,7%. Destes, nenhum morador sabia usar a internet, 27%. TV Minas chega a um pouco mais de 1/3 dos 853 municípios mineiros. Então, esses são os dados e até onde qualquer proposta de educação à distância pode chegar. Em maio, no novo anúncio do regime de estudo não presencial, a secretária Júlia Santana ressaltou que os alunos da rede estadual teriam alternativas para driblar a falta de acesso aos chamados PETs, Planos de Estudos Tutorados. Se você tem restrição de acesso à internet, pode contar com o diretor da sua escola para receber o seu PET. Estreia na Rede Minas o programa Se Liga na Educação, que será transmitido de segunda a sexta-feira pela manhã, de 7h30 ao 12h30. Também será divulgada a terceira ferramenta, que é o nosso aplicativo Conexão Escola. Nele, alunos e professores vão ter acesso aos PETs e às aulas do programa Se Liga na Educação. E o melhor, a navegação na internet dentro dele não terá custo nenhum, será integralmente paga pelo Estado. No dia seguinte, a deputada Beatriz Cerqueira, juntamente com o deputado federal Rogério Correia, ambos do PT, protocolaram uma representação no Ministério Público Federal contra essa decisão. É um descumprimento de uma medida judicial, tem uma liminar de um mandado de segurança impetrado pelo Sindiúti, que não foi alterado. Decisão judicial baseada na preocupação com o isolamento social. A segunda observação é o desrespeito aos profissionais da educação. Sequer os diretores de escola tiveram acesso às informações, a não ser por redes sociais. O terceiro grande desrespeito é a própria comunidade escolar. As comunidades foram incentivadas a buscarem material nas escolas que não tem material nas escolas. A escola não tem infraestrutura para fazer a impressão do material, a família não tem o dinheiro para imprimir o material, então está, na verdade, uma grande confusão e um desrespeito às comunidades escolares que não sabem, até agora, como de fato funcionará essa dinâmica que a Secretaria tem tanta pressa em implementar. Em resposta à imprensa, a Secretaria de Estado de Educação argumenta que não descumpre a decisão judicial, já que a sentença determina a suspensão das aulas até que sejam implementadas medidas para garantir o retorno dos servidores ao trabalho sem comprometer a sua saúde. E essas providências já teriam sido tomadas. Para complicar ainda mais a situação, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições foram abertas no dia 11 de maio. Entre os alunos preocupados com essa situação estão, por exemplo, estudantes da rede estadual em Minas que ficaram totalmente sem aulas. Meu nome é Rebeca do Amaral Prado, eu tenho 17 anos, eu estou no terceiro ano do ensino médio, eu estudo na Escola Estadual Maestro Vila Lobos e nessa quarentena eu não estou tendo aula online ou algo do tipo, não estou tendo uma rotina de estudos definida, mas eu tive a oportunidade de comprar o material do cursinho, eu vou prestar o Enem esse ano e me preocupa, né, de não estar ocorrendo aulas. Muita gente também que eu conheço está preocupada por isso, alguns não estão mais porque desistiram e acham que não tem preparação para passar. Mesmo quem tem recebido aulas online, como o Pedro, da idade da Rebeca, está tenso com a realização do Enem. Antes da quarentena do ensino tradicional, eu tinha aula de manhã todos os dias e 3 vezes por semana eu tinha aula à tarde no meu colégio, porque a agenda do terceiro ano do ensino médio ela é muito puxada, tem muita matéria que você tem que ver
E agora, com essa quarentena, nós temos essa aula online, que é uma aula comum, não é preparada para alguém que vai prestar Enem esse ano, e eu estou muito preocupado com isso. Para o professor Jamil Cury, é simplesmente um erro essa decisão. Manter o Enem de forma nenhuma. Isto só vai explicitar a desigualdade que já existe. Porque o exame do Enem, ele tem tanto um caráter de ver a capacidade do aluno de estabelecer relações, de fazer aplicações, de fazer conexões, quanto também de conteúdo. Então, os estudantes que não estão tendo aulas, que não estão tendo condições de diminuir essas limitações trazidas pelo impacto do coronavírus, estes serão os maiores prejudicados, que historicamente já vêm sendo prejudicados de longa data. São tantos impactos na educação que alguns passam despercebidos pela mídia, mas afetam profundamente a vida das pessoas. É o caso dos alunos de projetos de extensão e programas sociais desenvolvidos principalmente por instituições públicas. Um desses estudantes é Ione Marques, a professora aposentada que estava toda animada ao voltar a estudar e fazer um curso de inglês para a terceira idade na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, viu tudo mudar de repente. A dificuldade maior que senti é que não domino bem o computador e meu filho teve que instalar o programa para mim. Deu certo e funcionou mais ou menos. Tivemos alguns probleminhas de conexão durante as primeiras aulas. Agora o programa mudou e já pedi socorro de novo. Depois surgiu outra dificuldade para mim, o horário das aulas, que não consigo conciliar com meus afazeres. Nosso tempo em casa não é o mesmo quando já temos as aulas agendadas na escola. Na verdade, ainda não consegui me adaptar a essas aulas. É que o curso se torna frio, sem a presença física na sala, os encontros de colegas e amigos, sem os comentários da professora sobre a aula, nem os aprendizados de uns com os outros. Das 69 universidades federais do país, onde estudam mais de 1 milhão de alunos, 59 estão sem aulas, segundo o Andifes, a Associação Nacional de Instituições de Ensino Superior. As outras adotaram algum tipo de ensino remoto. Em videoconferência com jornalistas de todo o país, o presidente da entidade, João Carlos Salles, reafirmou a autonomia de cada universidade, mas sugeriu critérios para a decisão de retorno às aulas. Voltar significa assumir responsabilidades, ter planos precisos, não se volta de qualquer maneira. Então, por exemplo, nossos espaços presenciais talvez não estejam preparados todos eles para oferecer todas as condições de higienização necessárias numa situação como essa. Isso terá que ser pensado. Um planejamento muito concreto deverá ser feito para garantir que o retorno não signifique afrouxar as medidas sanitárias devidas e levar-nos a aumentar uma nova onda, a favorecer uma nova onda na disseminação do vírus. Segundo, a reprogramação vai depender dos cenários a serem colocados, não precisa necessariamente respeitar o ano civil de 2020, pode sim avançar em 2021, porque o essencial é garantir a saúde da nossa população, defender, proteger a nossa população, evitar que ela se exponha e, é claro, ao mesmo tempo, garantir que a nossa continuidade se faça em condições de qualidade que são características da educação superior federal, pública em nosso país. João Carlos lembrou que o cotidiano de uma universidade significa alta mobilidade, não só dentro dos campi. Importante lembrar, nós não somos centros locais, temos relação com o país inteiro, né? E a circulação acadêmica, a mobilidade acadêmica é também um lado muito importante dos nossos encontros, nossas atividades. A universidade, ela não se resume a dar aula. É bom lembrar isso, a universidade é um espaço de encontros acadêmicos, de troca de experiências insubstituíveis. Essas
essas trocas não podem ser abandonadas, porque é isso que dá vitalidade à universidade de qualidade. Ela faz pesquisa, ela dialoga, ela tem uma circulação fundamental de pessoas e de conhecimento. E o professor? Como está aquele que foi obrigado a mudar toda a sua lógica de trabalho, não apenas para cumprir uma tarefa, mas vencer o desafio de manter a aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens e adultos remotamente? Uma das docentes que responde a essa pergunta é a Aline Arruda, professora de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, em Betim, na Grande BH. O IFMG foi uma das poucas instituições que mantiveram o ensino remoto na rede federal, aliás, por pressão. Ela revelou que a unidade onde ela trabalha chegou a suspender as aulas online por perceber muito desgaste em seus professores e estudantes, mas voltou atrás depois da reação negativa de pais e alunos. A Aline, que leciona para o ensino médio e 2 cursos superiores, conta que, assim como milhares de professores do país, teve que adaptar totalmente a sua rotina a essa nova realidade. Eu já havia tido contato com a plataforma, então foi menos difícil, né? Eu acredito que para outros colegas que não usavam foi mais difícil. Para mim também, que não tenho filhos, também acho que é bem mais fácil, apesar de ter que dividir hoje meu tempo de trabalho com os afazeres domésticos, né? Também não é tão fácil, né? Essa divisão. Tem dias em que os prazos estão vencendo, né? E eu preciso acelerar esse processo. Eu tenho tido mais dificuldade com a ansiedade, a dificuldade de concentração é muito grande. Então o trabalho rende menos, né, do que rendia com as aulas presenciais. Com isso, minha carreira acadêmica, ela continua. Eu produzo, escrevo artigos, eu organizo livros, eu tenho projetos de pesquisa, faço parte de grupos de pesquisa e essas atividades também continuam remotamente, né, as reuniões acontecem, mas eu uso o meu Wi-Fi, que eu pago, né, o meu computador, não foi oferecido, né, nada para os professores, além do que a gente já tem que possuir, né. Antes eu usava a impressora do campus, por exemplo, eu não tenho esse acesso mais. Então é tudo na tela mesmo, e esse excesso de tela tem me provocado também muitas dores de cabeça, né, eu tenho dores de cabeça diárias. Eu tenho uma dificuldade grande também com as correções. Como eu sou professora de língua portuguesa, as redações, os textos, né, permeiam a minha disciplina. Então, as correções de texto na tela são bem mais difíceis do que no papel. Os alunos não têm a mesma participação que eles tinham presencialmente. Eles têm muita vergonha de abrir o microfone, fazem perguntas mais pelo chat. Então, essa interação faz muita falta, é muito diferente. Todas essas angústias, elas provocam, claro, uma dificuldade maior na aprendizagem, né? Muitos não conseguem entregar, e aí a gente procura o que está acontecendo, fulano, né? Alguns relatam, então, as dificuldades, a gente tem que repetir. Então, tudo isso é trabalho para mim e para eles, né? Apesar de quase todas as instituições federais de ensino superior terem optado por não oferecer aulas remotas, as universidades estão trabalhando intensamente na resposta à pandemia. A Andifes afirma que mais de 800 pesquisas foram iniciadas nas universidades federais sobre o novo coronavírus, desde o mapeamento do genoma viral até barateamento de testes e fabricação de peças para respiradores, além de ações como produção e distribuição de álcool gel e o estabelecimento de parcerias com governos e prefeituras. Mas a professora de Sociologia e Teoria Política da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, Júlio Vieira, lembra ainda de um outro tipo de atividade que tem sido mantida nessas instituições com um papel fundamental nesse contexto. A formação e manutenção de grupos de estudo durante a pandemia e grupos de estudo para alunos. Me parece ser o mais próximo do que a gente pode pensar como ensino, atividade sincrônica de ensino. Essas atividades, esses grupos, eles têm permitido uma experiência muito importante para os alunos, pelo que eu tenho percebido, mentalmente, espiritualmente.
tem feito muito bem. Primeiro porque eles se sentem em processo de continuidade do investimento, da ampliação de sua capacidade profissional, das suas habilidades, do seu fazer. E também porque a capacidade de ajuizamento mais complexo sobre a realidade que estão vivendo acaba sendo favorecida quando você passa a frequentar grupos de estudo de ciências sociais, por exemplo, de teoria política. No caso das minhas disciplinas em especial, são saberes que fazem essa função, dessa blindagem contra a tendência de ajuizamento mais apressado e descuidado sobre a realidade. E para a professora, essa experiência tem provocado uma reflexão importante, mas também angustiante. Para mim, profissionalmente, como professora, a experiência também tem sido muito importante. Primeiro, para poder compreender melhor quais são os desafios dessa adaptação. Segundo, porque através dessa experiência eu posso investir na sistematização de todo esse processo de adaptação para tentar comunicá-lo. Tenho feito um diário de ensino na pandemia para tentar nomear esse processo e depois conseguir comunicá-lo. E ao comunicá-lo, dar nome para o principal sentimento que tem me afetado e que eu entendo que tem afetado várias pessoas também, que é a angústia. A angústia de me ver testemunhar uma exigência quase que geral de que eu seja transformada em algo que eu não sou. Eu sou professora, eu não sou moderadora. E a transferência desse processo, sem a consideração do meu direito à liberdade de escolha da minha profissão e de esse desejo de me manter fiel à minha formação, ao meu fazer, me parece violenta demais e é isso que causa muita angústia. Não é que a gente não deva pensar formas de adaptação, mas eu acho que é muito importante que a gente recupere ou construa, enfim, o reconhecimento de que ensinar é uma profissão, não é uma vocação, não é uma missão, é uma profissão. E como profissão tem que ser viabilizada, tem que ser organizada segundo outros critérios que não o da vocação ou da missão. Para o professor Carlos Roberto Jamil Cury, embora seja cedo para avaliar as consequências dessa pandemia para o futuro da educação, um dos efeitos pode ser mesmo esse, o da valorização do professor. Tenho um pouco de dificuldade de pensar no futuro. Agora, sim, há uma consciência muito grande do valor do professor. Eu espero que isto depois se efetive, porque muitos pais se veem na contingência de não poder orientar os seus filhos em assuntos mais complexos que exigem uma profissionalização. Então, eu vejo um caminho interessante de busca de uma revalorização da dignidade da função do professor. Há também quem acredite que o momento é propício para reavaliar o próprio modelo de educação brasileira. É o caso do sociólogo e também professor Radamés Andrade. Ele tem um filho de 8 anos que estuda na rede municipal de ensino em Belo Horizonte, mas ao contrário de muitos pais, não vê prejuízo no fato dele não ter aulas remotas, exatamente porque acredita que o momento é de repensar a escola como um todo. Na verdade, eu acho que é preciso colocar sob suspeição esse modelo que, vamos dizer assim, procura ocupar freneticamente o tempo de nossas crianças e de nossos adolescentes. Enquanto nós adultos temos defendido o argumento de que devemos repensar o ritmo de nossas vidas, por outro lado, nós não nos perguntamos sequer sobre o quadro emocional de nossas crianças e dos nossos adolescentes. E isso no momento em que um profundo mal-estar em relação às condições de vida futura sobrepaira o mundo. Mas não há nada de muito novo nisso. Não se importar com esse mal-estar de nossas crianças e jovens é aquilo que é professado todos os dias dentro das escolas. Afinal de contas, nossa educação é viciada nessa cultura somática, sempre dissimulada em novos banhos de loja, em novas teorias, enfim.
Na verdade, eu acho que a escola, desde há algum tempo, já não é o instrumento mais propício à educação. Mas essa talvez seja uma visão excêntrica. Se a educação vai se reinventar ou não e qual o futuro do ensino pós-pandemia são algumas das perguntas ainda sem respostas nesse contexto. Por ora, alunos como Pedro, de 17 anos, expressam o que sentem e o que querem agora. Eu tenho noção do privilégio que é ter acesso ao ensino à distância no nosso país, que milhares de pessoas não têm, mas eu sinto muita saudade dos meus amigos, dos meus professores, porque o ambiente, ele agrega muito na formação do aluno. O professor na sua frente, você levantar a mão, tirar a sua dúvida na hora, o recreio com a interação com todo mundo, a biblioteca, o laboratório de informática, de ciências, tudo isso agrega muito na formação do aluno e no processo de educação. A gente só espera que isso acabe logo, que a gente volte para o nosso colégio e que a rotina volte ao normal com nossos amigos, nossas risadas e os professores de frente para um quadro. Eu sou Graziele Mendes e esse Politiza tem participação de Natasha Werneck na produção e trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Todos os episódios do nosso podcast estão na página lmg.gov.br/rádio e também plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.